Amém, gente. Estou um pouquinho nervosa. Gente, então, quando o Fábio me ligou, desde semana passada, na verdade, o Senhor tem falado no meu coração assim, escreva uma pregação. E eu achei estranho, né? Porque eu não prego, eu tenho muita vergonha, eu acho que eu falo muito embolado. Eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor que manda. E aí eu fui escrever realmente uma pregação. E o Fábio me ligou, pediu para pregar hoje. Eu falei, caramba, amém. Só que essa semana, graças a Deus, eu tenho sido constante na leitura da palavra, eu tenho lido bastante. E eu li tantos capítulos, tantos livros, eu falei assim, então pode ser qualquer um, só que não pode ser uma palavra, Senhor, porque eu não estou pronta para falar dessa palavra. E é essa palavra que o Senhor quer falar. Eu falei, amém. E eu vou pedir para ele botar o tema aqui, que é aprendendo a viver contente. Porque eu ainda não aprendi, mas eu estou aprendendo. E eu vou ler aqui com vocês, porque a minha Bíblia é diferente. A palavra está em Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 13. Amém. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que também é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto dessa palavra é que Paulo estava preso em Roma, e a única igreja a ter compaixão com Paulo, a realmente orar por Paulo e tentar ajudar ele de alguma forma, foi a igreja de Filipe. E para consolar essa igreja, né, por esse período que eles não tinham condição financeira de ajudar Paulo, ele diz essa frase que deveria ser base na nossa vida, nós cristãos, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a primeira parte por que preciso aprender isso? Quando o Senhor falou para eu escrever essa parte, eu falei, Deus, não faz muito sentido, não. Porque, assim, somos cristãos e temos que aprender. Pronto, acabou, está na Bíblia. Só que o Senhor falou assim, não, as pessoas precisam entender o porquê que elas precisam realmente aprender isso. E um exemplo bíblico, né, de uma pessoa que, infelizmente, não sabia essa dica muito importante é Jó. Jó, capítulo 21, do 1 ao 7. Pedi para ele botar aqui também. Então, respondeu... antes de ler, eu vou explicar por que Jó estava respondendo. O amigo dele estava falando, Jó, as pessoas lá fora, eles passam por alegria sim, mas é momentânea, a nossa alegria no Senhor é bem melhor e tal. E então, Jó responde dessa forma, porque ele estava passando por muito sofrimento naquela época. Então, Jó respondeu, ouçam com atenção as minhas palavras, seja essa a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência e eu falarei. E, havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos. Ponham a mão sobre a boca. Porque se é de pensar nisso, fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo corpo. Eu vou ler só até aí. E quando Jó fala no versículo, acho que o 5, volta aí, Lu, por favor. Não, o outro. Esse. Será que é do homem que me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Jó está falando do próprio Deus. Porque Deus tirou tudo dele e ainda por cima, ainda ele ficou doente. Então, em vários capítulos, Jó vai se queixar de Deus e falar, Deus, mas as pessoas passam por coisas tão boas, assim como a Tamiris falou, lá fora as pessoas passam por coisas tão boas, e eu aqui, que sempre fui reto, que sempre fui temente a Ti, eu tenho que passar por essa dificuldade toda? E ele não estava entendendo que aquilo, na verdade, era um teste do Senhor. Ele não estava passando por uma consequência de algum pecado, até porque ele não tinha pecado.
Mas aquilo tudo que ele estava vivendo era um teste do Senhor. E tudo aquilo que ele vivia era momentâneo, mas ele não entendia isso. E é engraçado, porque eu falei assim, Senhor, a gente sempre fala de Jó como um homem que fala, né, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele realmente fala isso. Só que Jó fala isso quando ele perde as suas coisas. Mas quando ele sente dor, quando ele sente aquela doença, né, ele começa a se voltar contra Deus. E ele não sabia viver contente naquela situação. Ele não soube. Ele soube viver contente em um momento. E assim, depois de um tempo, né, claro, Deus vai responder Jó, ele vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender, e, claro, vai virar um homem digno novamente. Só que uma coisa que eu acho assim, muito louca, por que Jó, naquela época, viveu tudo isso, passou por aquilo, e hoje em dia a gente faz a mesma coisa. Nós temos um exemplo vivo, que era Jó. Nós temos acesso à palavra, mas ainda assim a gente passa pela mesma coisa. A gente está passando por uma dificuldade, poxa Deus, por que eu estou vivendo isso? Poxa Deus, eu não pequei para eu estar vivendo isso. E que possamos não ser como Jó, que possamos olhar para ele e falar, Senhor, mesmo passando por tudo isso, eu te dou graça, eu te louvo, eu estou contente, porque eu sei que essa é a tua vontade. E a segunda parte é toda e qualquer situação, que é um pouquinho complicado, porque estar contente em dias bons é fácil, mas, assim como Jó, quando Deus toca na ferida, é um pouco complicado. E essa palavra esse exemplo, né, está em Eclesiastes 7:14, que é na outra versão, a nova linguagem de hoje. Isso. E aqui Salomão está dizendo, quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, Paulo meio que pegou aqui, né, de exemplo, Salomão. Essa palavra exatamente diz que quando está tudo bem, fique contente. Quando não está, é Deus quem mandou. Tanto a alegria, tanto a tristeza. E assim, o que eu acho interessante nessa palavra é que Salomão fala, quer dizer, na verdade, não coloque seu coração em coisas ou pessoas, porque coisas e pessoas podem mudar. Tipo, eu amo o Juan, ele é meu noivo, a gente vai se casar, só que será que daqui a 10 anos ele vai continuar sendo a mesma pessoa de hoje? Será que vai valer a pena botar toda a minha alegria, toda a minha satisfação nele? Não, porque talvez ele mude, talvez aconteça alguma coisa e não vá para frente o nosso relacionamento. Mas se eu colocar a minha esperança, a minha fé, a minha felicidade no Senhor, eu sei que aquilo vai ser eterno, aquilo vai ser para sempre. Porque Ele não muda, Ele é o mesmo de hoje, de ontem, e será para sempre. E uma coisa que eu achei interessante, estudando, né, sobre isso, é que não estar contente não é um pecado. Você não vai para o inferno porque você não está contente com o que você está vivendo hoje. Mas, quando você se contenta no Senhor, a situação se torna mais leve. Porque não importa o que você está vivendo, você por dentro está bem, sabe? Então, não é uma dica para você passar mais rápido pelo processo, não. É para você passar mais leve. E, ai, gente, eu estou falando muito rápido, eu estou nervosa. Mas a terceira parte é o segredo. O segredo que Paulo fala lá em Filipenses 4:12. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Então, Paulo, ele fala de um segredo, uma coisa assim, que a gente fica, gente, onde é que Paulo arrumou isso? E, muitas vezes, isso aqui foi uma coisa que eu escrevi e depois eu fiquei um tempo, assim, pensando. Que muitas vezes não vivemos contentes, pois não permitimos... eu tenho que ler o resto do versículo, foi mal. Aí já passa para o outro, Elô.
Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo de Paulo. E muitas vezes não vivemos contentes porque a gente não permite que Deus nos fortaleça. É engraçado que a gente sempre fala, não, vai lá na tua fé, na tua força, o Senhor está contigo. Só que a gente não deixa o Senhor estar com a gente. Tipo assim, Deus fala assim, filha, levanta isso daqui, a gente pega e vai. Não espera o tempo do Senhor, tipo, Ele tem mais para você, Ele vai te fortalecer, para de fazer as coisas na sua força. Você quer dizer que você nunca vai conseguir fazer nada da tua força? Vai. Mas será que não é muito mais fácil a gente esperar que o Senhor nos fortaleça? Será que a gente não vai passar melhor pelo processo? E um exemplo claro na minha vida dessa passagem é quando eu fui chamada para ser líder da MLV. Tipo assim, Deus já estava falando isso no meu coração há muito tempo, nessa questão da liderança. E eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Tem tantas outras pessoas capazes, né, de serem líderes maravilhosos que vão fazer o ministério crescer. E aí essas pessoas foram saindo da MLV, eu falei, Jesus, só sobrou eu. Eu falei, caraca, Jesus, não vai dar. E aí eu via que só tinha eu, que não tinha outra pessoa. Eu falei assim, caramba, Senhor, tudo bem, eu não consigo, mas o Senhor vai me fortalecer. E eu não sou uma líder incrível, mas eu creio que o Senhor tem me fortalecido até aqui. E Ele vai me fortalecer até que Ele decida que eu não seja mais líder. Mas eu permiti que Ele me fortalecesse nessa caminhada, porque pelo meu braço eu não conseguiria. E mais uma vez, Paulo pegou um ganchinho, né, lá de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Esse aí. E Isaías fala assim para o povo de Israel: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele em grande força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido pelo Senhor? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Cara, isso estava no Antigo Testamento, Paulo vai lá e cita no Novo de uma outra forma, e eu fiquei assim, caramba, Senhor, como é que a gente nunca parou de pensar nisso? E ele conta esse segredo antes mesmo que Paulo existisse. Ele fala isso antes mesmo do tempo da graça, antes mesmo do Senhor Jesus ter morrido por nós, ter se sacrificado. Ele fala isso para um povo escolhido. E a diferença é que somos escolhidos e somos filhos de Deus. Sabe, tudo que eu peço para o meu pai, ele faz de tudo para me dar. E eu fico pensando, cara, imagina um pai que é eterno, um pai que tem poder de fazer qualquer coisa. Será que ele não vai me dar força quando eu pedir? Será que ele não vai me consolar quando eu estiver triste? Será que ele não vai ser o meu conforto nos momentos de dores, assim como Jó passava? Se torna fácil estar contente em toda e qualquer situação, quando sabemos que o próprio Deus, que dá ordem até mesmo às estrelas, está nos fortalecendo. E agora eu vou falar uma coisa assim que eu achei até engraçada. Eu falei, Senhor, as pessoas sempre falam o significado da palavra no início da mensagem, e aí o Senhor falou para eu falar no final, o significado de contente, que conseguiu alcançar todos os seus objetivos e metas e desejos, e etc. Satisfeito. E eu falei assim, Jesus, essa palavra é um pouco complicada, né? Como é que eu vou estar contente se eu estou querendo uma porta de emprego e ela não se abre? Como é que eu vou estar contente se eu, sei lá, não sei a idade de vocês, eu tenho 40 anos e ainda nunca namorei? Como é que eu vou estar contente se a minha família tem briga toda hora e não tem paz na minha casa? Eu fiquei pensando assim, falei, Deus, impossível, sinceramente. Só que Deus, ele me deu uma resposta que eu acho que muda toda a perspectiva, que é a resposta que Paulo seguia. Estar contente em toda e qualquer situação, que significa que
os meus objetivos, as minhas metas, os meus desejos são os mesmos do Senhor. Porque nada foge do controle dele. Então, se o objetivo do Senhor é que, nesse momento, eu esteja desempregada, amém, eu estou contente, porque essa é a vontade dele. Se o objetivo do Senhor é que, nesse momento, eu esteja solteira, amém, é a vontade dele. Por isso que eu estou contente. Se, nesse momento, o Senhor tirar alguém da minha família, eu vou sentir muita dor, eu vou chorar. Mas, amém, eu estou contente. Eu estou me sentindo contentada, eu estou me sentindo satisfeita, porque é a vontade dele. Sabe, é uma coisa que a Júlia falou hoje na ministração também. Ela falou sobre se render à vontade do Senhor. Você vai estar contente quando você realmente escolher se render à vontade do Senhor. Ana, mas é tão difícil. Só que quando você volta lá em Isaías, que ele fala, né? Isaías 40, versículo 26. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Quem foi que criou tudo? Quem foi que criou as estrelas, o sol? Quem é capaz de voltar o tempo, voltar o dia, como diz a palavra de Deus? Quem é capaz de curar alguém, de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aquele que sabe a quantidade de estrelas que tem no céu, as quais chama pelo nome, ainda sabe o nome de todas elas. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, por que você diz, ó Vipes? Por que você diz, ó Lucas? Por que você diz, ó Débora? O meu caminho está encoberto no Senhor, e o meu direito passa despercebido ao Senhor. Essa palavra diz mais ou menos assim, Deus não se importa com o meu problema. Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, estou passando por dificuldade, estou com doença, estou com dor. Deus não se importa. Querido, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. Aquele Deus que um dia que te escolheu no ventre da sua mãe, aquele Jesus que um dia morreu por você, ele não se cansa nem se fatiga. Aquele Jesus, ele está no controle de tudo e você vai passar por essa situação. Vai dar tudo certo, não se desespera. Então, aprenda a facilitar esse processo. Fala assim, Jesus, está doendo. Foi exatamente uma coisa que aconteceu essa semana. Eu recebi uma resposta que eu não queria ouvir. Mas eu fechei os meus olhos e falei, Jesus, obrigado. Porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Eu queria chamar o pessoal da MLV para cantar essa canção, que, sinceramente, ela é um pouco difícil para ouvir se você está passando por alguma dificuldade. Mas Ele é o Deus que Ele te leva ao deserto para falar de amor. Ele é o Deus que te faz passar por vales, mas Ele nunca te desampara. Então, eu queria pedir para que vocês possam se levantar nesse momento e fechar os seus olhos e falar, Jesus, eu calei a minha tristeza olhando nos seus olhos. A minha vontade, Jesus, vai se tornar a tua vontade, Jesus, porque eu quero estar contente, Jesus. Em toda e qualquer situação, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo.